Muito boa noite, irmãos, amigos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a graça que Deus tem nos concedido, nós podemos nos reunirmos aqui, parte do povo de Deus aqui, presencialmente, e você aí na internet, aí por meio da internet, que nos acompanha neste culto de louvor e adoração a Deus. Hoje, 31 de outubro de 2021, há 504 anos, iniciava a Reforma Protestante com o reformador Martinho Lutero. E hoje, vestido a caráter de uma toga genebrina, tem um significado da Igreja Presbiteriana e dos Calvinistas de Genebra, que é a ideia da veste de um professor, que é aquele que ensina as Escrituras Sagradas, ele ensina mediante ter primeiramente aprendido. Então, que Deus nos conceda a graça nesta noite, onde vamos glorificá-lo como Deus único, só a Deus glória. Eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus, da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11, versos 33 a 36. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versos 33 a 36. Até o verso 32 do capítulo 11, o apóstolo Paulo está tratando do assunto salvação, especialmente da soberania de Deus, nos capítulos 9, 10 e 11 até então, onde ele mostra para nós que tanto os judeus estão na desobediência, como os gentios estavam na desobediência, e que Deus, por meio de sua multiforme graça, chamou-os, encerrou todos na desobediência e chamou-os todos por meio de Jesus Cristo, aí sem distinção racial, quer seja judeu, quer seja gentil. E diante disso, ele expõe essa doxologia, ou essa adoração, que está nos versos 33 até o verso 36, que é o hebraísmo, que é o pensamento, principalmente do profeta Isaías, no capítulo 55 do seu livro, que olha Deus muito acima da própria compreensão do homem, aquilo que ele decide fazer, e aqui é decidir salvar judeus e gentios por meio da cruz de Cristo. Depois de tudo isso, o apóstolo Paulo diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A suma desse verso é que é Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo, e por meio de Cristo, é que Deus salva pecadores, judeus e gentios. Por isso que os caminhos de Deus, os juízos de Deus são insondáveis e os seus caminhos inescrutáveis. E ninguém deu alguma coisa para ele primeiro para que ele venha a ser restituído. Ou seja, ninguém tem o direito de chegar a Deus e exigir alguma coisa dele, porque ele faz tudo na criação, na redenção e na herança em herdar tudo. Tudo é dele e para ele. Ele é a causa, porque dele, ele é o meio, ele é o sustentador e ele é o fim de todas as coisas. Tudo é para ele. O apóstolo São Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, quando trata da questão da ressurreição e a ressurreição em Cristo, e ele conclui essa suma que depois de Cristo ter reinado sobre tudo e sobre todos, depois de ter colocado a própria morte debaixo de seus pés, diz que o próprio Senhor Jesus Cristo entregará o seu reino ao Deus e Pai, e a ele se sujeitará pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Ó Deus querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora queremos adorar o Senhor, porque embora os homens surgem na história, quem governa a história é o Senhor. E nós glorificamos o Teu santo nome nesta noite e sempre. Ao Senhor e somente a Ti nós damos glória nesta noite e sempre, porque o Senhor, por meio de Cristo, em Teus planos misteriosos, desde a eternidade elaborados,
e revelados na tua palavra, tanto quanto podemos entender. O Senhor mesmo se glorifica em tudo e em todos. Glórias ao teu santo nome. Receba-nos diante de ti, nesta noite, como pecadores que somos, homens e mulheres pecadores, mas que alcançamos graças por meio de teu Filho Jesus Cristo. Então que o Senhor receba dos nossos lábios a adoração que ao Senhor, e somente ao Senhor é devido, pela iluminação do teu Espírito, que Ele nos conduz e nos guie, e pela instrumentalidade da tua palavra. Nos dê a tua bênção, Senhor, nesta noite. Receba-nos diante de ti e concede-nos a dádiva do perdão, quando em algum momento de nossa vida, ou nos muitos momentos de nossa vida, nós não tributamos a honra, a glória e o louvor que ao Senhor é devido. Dai-nos a tua bênção, Senhor, perdoe os nossos pecados e nos receba diante de ti nesta noite. Em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. E a primeira canção que vamos cantar é do Inário Presbiteriano, no hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus. Vamos, porque Ele é digno de louvor. Vamos louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado. Cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus é o Pai, Santo, Santo. Deus bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vossos salvos pela cruz, sim, conosco glória vai. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com temor hoje, tributemos todos nós, hino santo de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá no céu, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Vou convidar a nossa irmã Liz, que está aqui conosco, a fazer uma oração de exaltação dos céus. Senhor maravilhoso, nós estamos na tua presença e queremos te louvar nesta noite, te exaltar, Senhor amado, porque tu és um Deus maravilhoso, um Deus santo, um Deus poderoso, e nós temos muito, Senhor, a te agradecer. Exaltamos, ó Deus, esta noite o teu nome, que é tudo poderoso, tudo sabes, ó Deus, o que tu tens nas tuas mãos, ó Deus amado, os propósitos, ó Deus, tudo tens. Por isso, Senhor, te exaltamos nesta noite, Pai, com ações de graça, Deus, a ti. Em nome de Jesus, eu te amo e te agradeço. Amém. Obrigado, irmã. O livro de 1 Reis narra a história do reinado de um homem, de um rei chamado Acabe e de uma mulher chamada Jezabel, que levou o povo de Deus à idolatria, a adorar Baal. Mas no capítulo 17 de 1 Reis, surge um profeta chamado Elias. E Elias profere ali uma profecia em nome do Senhor que o povo viveria um tempo de juízo. E desafia o povo
depois de a sua profecia de juízo, em 1 Reis 17, o texto sagrado nos diz que Elias desafia os profetas de Baal e ao povo dizendo: até quando ficareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o ele. E propõe um desafio. E o desafio era preparar dois animais para o sacrifício, prepará-los sobre um monte Carmelo, colocá-los e cada um clamará ao seu Deus, suplicará ao seu Deus que do céu, já que Baal é Deus, então que do céu ele faria consumir no holocausto. E diz o texto sagrado que durante horas os profetas de Baal, depois de ter preparado mais os postes ídolos, eles prepararam aquele holocausto e eles gritaram, clamaram, se lancetearam e nada surgiu. Porque na verdade Baal é uma falsidade, né? Os deuses são falsidade. Mas diz que Elias faz uma pequena oração a Deus, e Deus enviou do céu fogo, consumiu a oferta, consumiu a água que estava no entorno da oferta e lambeu todas as pedras até o chão, diz as Escrituras Sagradas. Então o povo gritou: só o Senhor é Deus, somente Ele é Deus. E aí, com essa música que nós vamos exaltar a Deus nesta noite, eu convido você aí a voltar os seus corações a Deus, porque tu somente é Deus. Ele não é um Deus criado pela mão, de acordo com a invenção da mente dos homens. Você crê que somente Ele é Deus? Exalte Ele, engrandeça Ele. Tu és o Deus criado por nossas mãos, nem dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Só Ele é Deus. Tu és Deus criado por nossas mãos, nenhum descendente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus e serás para sempre assim. Só tu és Deus. Somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Somente és Deus, como já aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só teu poder é eterno, ninguém detém. A teu nome seja glória, honra e poder. Tudo que podemos dar-te é digno de receber. Tu és Deus e assim para sempre é dizer. Exalte a Ele. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim
comigo está. Esse glorioso Deus conosco está. As Escrituras Sagradas também nos narram em Lucas capítulo 7, quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita o filho da viúva de Naim. Já considerei com os irmãos esse texto há alguns dias, que a ressurreição do filho da viúva de Naim revela a messianidade de Jesus. E depois do milagre feito, as Escrituras Sagradas nos diz que o povo tributava glória a Deus, glorificavam a Deus pelo acontecido. Porque Jesus, revelando a sua messianidade e sua onipotência, inclusive sobre a morte, ele ressuscita o filho da viúva de Naim. E assim como aquele povo, hoje nós também cantamos: a Ele, o nosso Deus, e somente a Ele a glória.
porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É o último verso que lemos de Romanos, capítulo 11, o verso de número 36. Vamos orar ao nosso Deus e Pai. Verdadeiramente, Senhor, como lemos na Tua palavra, como rememoramos as duas histórias bíblicas, só Tu és Deus. E somente o Senhor é glorificado por meio das obras de Teu Filho Jesus Cristo. Porque reconhecemos que não existe nenhum Deus além de Ti. Nos rendemos e nos curvamos diante do Senhor. Deus e Pai, que o Senhor tenha recebido as nossas vidas, o louvor, a meditação do nosso coração diante do Senhor como uma oferta de adoração, de ações de graças ao Senhor, porque não obstante a Tua grandeza e a Tua glória, Tu nos chamaste para sermos os Teus filhos. Deus e Pai, ajude-nos a cada dia a glorificarmos o Senhor melhor, porque o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Graças nós te damos pela dádiva e o privilégio da vida de podermos adorar-nos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado aos irmãos por favor. Então, como eu anunciei a vocês durante aí o mês de outubro, o prometido veio. Está meu amigo e pastor reverendo Jeremias Vale, que vai nos trazer a palavra nesta noite, segundo aquilo que Deus colocou no coração dele, tratando sobre a glória de Deus e somente a Deus glória. Convidaria ele para nós orarmos com ele, para que Deus o abençoe. Desde já agradeço a vinda dele, que professor. Agradeço a vinda dele para estar conosco e também de sua esposa, nossa irmã Liz. Vamos orar? Deus e Pai, graças nós te damos, porque o Senhor, Deus glorificado que tu és, o Senhor separa homens para ensinar a tua palavra, para pregar a tua palavra, para trazer a tua palavra ao nosso coração. E quão carentes somos nós da tua palavra no nosso coração. Deus e Pai, graças te dou pela vida de teu filho Jeremias, pela vida de sua esposa, pela viagem que fizeram, pela disposição do coração deles de vir aqui estar conosco nesta noite, compartilhar a tua palavra conosco e com todos esses que podem ouvir a tua palavra hoje e em outra oportunidade. Deus, que o Senhor continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Use o teu filho agora, Pai, para pregar a palavra no nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a oportunidade de Jesus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42 será o texto em que nós estaremos meditando nesta noite de forma um tanto breve. Como o reverendo João Pepe já havia explanado, hoje, 31 de outubro, dia que se comemora a Reforma Protestante, o dia em que o mundo foi chamado a um debate. E o debate é: o que eu devo fazer para ser salvo? Indulgência significa um agrado, né? Eu preciso pagar pelo agrado ou este agrado ele vem bondosamente de Deus? Lutero ousou pensar. Ele ousou pensar fora da caixa da Idade Média. E ele nos deixou um legado que é de sermos questionadores. Não o questionamento pelo questionamento, mas o questionamento do que é a verdade e do que importa para mim. Lutero era um homem atribulado, como eu e como você, em muitos momentos. Muito obrigado. Porém, o desejo que ele tinha de encontrar Deus, o qual ele ainda não havia encontrado, mesmo sendo já um doutor em teologia, é que me impressiona para nos dias de hoje olharmos as Escrituras e podermos ler a cada versículo em nossa própria língua, não precisarmos ler em latim, precisarmos simplesmente ter a Bíblia em casa, abri-la
e deixar que Deus fale ao nosso coração. Não vou pregar sobre Lutero, nem sobre Calvino. Eu tenho absoluta certeza que ambos estão na glória e tenho absoluta certeza que eles não gostariam sequer de terem seus nomes citados em uma pregação, porque assim como eles, todo o cristão é consciente de um dos pontos, dos 5 pontos do calvinismo, ou 5 pontos dos solas das Escrituras, né? Que Deus ele é providenciador e ao mesmo tempo que ele é providenciador, Deus da providência, é somente a ele toda a glória. É exatamente isso que Isaías vai nos falar hoje. Isaías capítulo 42, versículo 8, é o texto áureo de nossa mensagem. Os textos complementares são aqueles que virão antes e depois, mas o nosso texto áureo é o versículo 8, que diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Temos muitas traduções. Hoje, só não cresce no conhecimento das Escrituras quem é obstinadamente preguiçoso. E falo obstinadamente porque a preguiça ela pode ser vencida. Mas a preguiça obstinada é aquela que a própria vontade se entregou e não luta mais. Gosta. Temos a NVT, nova versão transformadora, NVI, nova versão internacional, Almeida século 21, nova Almeida atualizada, e uma infinidade de outras traduções que podemos usar e ler e ver o que o texto das Escrituras nos fala, pois quando nós abrimos as Escrituras, é Deus falando conosco. E agora, Isaías empresta sua pena para nos escrever a palavra de Deus, e Deus fala conosco dizendo: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Quando eu olho esse versículo, eu fico pensando, o que o mundo hoje comemora? Qual é a ideia que o mundo tem de Deus, do nome de Deus, da pessoa de Deus, dos atributos de Deus? Deus, para muitas pessoas, nos dias de hoje, não passa de um reboco, onde serve para tapar as imperfeições de uma parede. Quando eu não consigo tapar as imperfeições da parede, eu uso um outro material. Deus é simplesmente algo que eu uso para tapar os furos dos meus conceitos, dos meus pensamentos, das minhas ideologias, da minha vida no cotidiano. Onde eu não tenho explicação, eu recorro a Deus. Isso não é fé. A fé recorre a Deus quando entende e recorre a Deus quando não entende. A fé não é simplesmente um salto no escuro. A fé é um salto para os braços de Deus, é um salto para as promessas de Deus, sabendo que quem declarou, quem disse, vela pela sua própria palavra para a cumprir. O que é Deus para esse mundo? Hoje, 31 de outubro, a igreja, ou uma parte dela, comemora o dia da Reforma Protestante, mas o mundo se prepara para um feriado que tem por finalidade fazer com que as pessoas relembrem daqueles que já partiram, dos mortos. Muitos estão em estradas, outros já estão aproveitando um feriadão, muito bom e merecido, indiscutível. Porém, quando olhamos e pensamos no propósito do feriado, imaginamos o seguinte: as pessoas dão valor aos mortos muito mais do que aos vivos. Porque celebram as sepulturas e choram nos caixões, mas enquanto estão com os vivos, os deixam de lado e não os procuram. É exatamente esse o ponto em que aqui nós vamos olhar para as Escrituras e pensar que tipo de Deus é esse Deus que nós cremos. É um Deus vivo ou é um Deus morto? É um Deus que nos causa pena, ou um Deus que nos traz lembranças, ou é um Deus com quem nós nos comunicamos e mantemos comunhão? Um Deus a quem nós visitamos em nossas orações.
com quem nós dialogamos todos os dias? Um Deus que é, ob escondidos, um Deus oculto ou um Deus bem presente em nossa vida? É um Deus no qual eu procuro de vez em quando e ele é uma massa corrida para mim? Ou é um Deus presente, real, amigo e todo-poderoso? As Escrituras vão nos trazer algumas coisas interessantes aqui. Sabe o que o profeta Isaías está nos ensinando? Ele está nos ensinando, em primeiro lugar, qual o valor que Deus tem em nossa vida. O valor que nós temos para Deus, nós sabemos. A Bíblia nos diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas agora a pergunta inverte. Qual é o valor que Deus tem para mim? Será que Deus, ele tem toda a glória em minha vida? Ou seja, será que eu tributo a Deus toda a glória ou eu reparto a glória que é devida a Deus com outro? É esse o cerne da questão em que Isaías está trazendo Israel. Será que você divide a minha glória, a glória tributada a mim, com outro, ou com outras coisas, ou com outros deuses, ou eu sou tudo para você? Lembra que foi exatamente isso que Jesus provou no jovem rico. O jovem rico chega e diz: Senhor, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: conhece os mandamentos? Honre pai e mãe, não mate, não fraude. E ele disse: Senhor, tudo isso eu tenho cumprido desde criança. Jesus ainda disse: não, ainda te falta uma coisa. Vai, despede-te dos teus bens, reparte ele entre os pobres, depois venha e me siga. O homem saiu triste porque era muito rico. Jesus provou ele com o mandamento de colocar o Senhor acima de todas as coisas, amar e honrar acima de tudo, ou seja, não dividir a glória dele com nada e com ninguém. O rapaz foi reprovado neste teste. Este teste é o teste da aprovação e da reprovação, tanto para Israel quanto para a igreja, tanto para mim quanto para você. Nós passamos por esse teste todos os dias, e em muitos momentos nós somos reprovados. Temos que avaliar com as nossas provas, quando passamos por esses testes, para não sermos reprovados mais. Entenda, nós estamos passando por um momento na história em que declarar a fé em Cristo como Messias era tão importante quanto na época do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele tem uma linguagem tão refinada, ele era um homem de autoconhecimento dentro da esfera dos judeus. E eu vou dizer por que eu digo isso mais adiante. Esse homem, ele testemunhou com o martírio, ou seja, ele foi fiel àquilo que ele pregava e àquilo que ele ensinava e àquilo que ele cria até a morte. Você sabe como o profeta Isaías morreu? O profeta Isaías, ele morreu de uma forma terrível. A Bíblia vai nos falar que uns foram cerrados pelo meio. Hebreus 11. Estes que estão na galeria dos heróis da fé, se inclui Isaías o profeta. E Isaías o profeta vai nos relembrar de que não somente Deus é merecedor de toda honra e toda glória pelo que ele fez, mas pelo que ele é. E o amor de Deus nos revela como ele age no mundo. E sabe, nós podemos resumir tudo e todo o Evangelho neste capítulo. Se nos tirassem toda a Bíblia e nos permitissem ficar apenas com o capítulo 42 do livro do profeta Isaías, ainda nos restaria todo o Evangelho e toda a revelação para a nossa salvação. Veja comigo, dos versículos 1 ao 4, Isaías vai nos falar da glória do Messias. Deus é tão bom que ele deixa a sua palavra revelada a todos nós.
Do versículo 1 ao 4, ele fala de Jesus, o escolhido. Vamos ver o versículo 1 e o 2. Ele diz assim: eis aqui o meu servo, em quem sustento, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Lembra de Jesus saindo da água? Este é o meu filho, a quem eu amo. Lembra de Jesus no Monte da Transfiguração? Onde é dito: este é o meu filho, ouvi a ele. Olha as palavras do profeta Isaías, soando como o Evangelho no Antigo Testamento. E ele nos diz: pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios. O direito significa a justiça de Deus que salva. Esse é o direito. O ius, que é muito celebrado no direito romano. O direito romano, o melhor de todos os que houveram e que resistiram pelo tempo, é muito opaco em comparação ao direito que é revelado nas Escrituras. O direito que faz justiça, não porque é cego, mas justamente porque olha os fatos. A justiça na qual Deus, ele declara alguém digno de sua presença, não porque aquela pessoa seja merecedora, não, mas porque aquela pessoa creu e Deus a perdoou de seus pecados e se aproximou dela. E aqui ainda diz: pus sobre ele o meu espírito. A palavra espírito está com letra maiúscula. Dos versículos 5 ao 7 falam dos propósitos de Deus na pessoa de Cristo. Ah, mas você está falando de Cristo em Isaías? Exatamente isso, profecia. Isaías está falando do Messias 700 anos antes de Jesus nascer. Isso não te impressiona? Quando alguém fala, dá um prognóstico, ou um diagnóstico, baseado em estatística, sobre algum evento econômico, as pessoas se impressionam. Sobre algum evento social, as pessoas se impressionam. Com alguns anos de antecedência, as pessoas ficam assustadas. Agora imagina, o profeta Isaías, ele falou do que Cristo faria 700 anos antes de Jesus nascer. Ele cita o nome de um homem chamado Ciro, 150 anos antes de Ciro nascer. Isso não te impressiona? A mim me impressiona. Não que eu seja impressionável. Eu acredito que eu já vivi um tanto e que eu sou um tanto cético para não ser impressionado com pouca coisa. Mas a Bíblia não é pouca coisa, é o pilar da civilização ocidental. Rejeitar as Escrituras é rejeitar o livro que formou a civilização culta, inteligente, dinâmica, inventora e tirou o ser humano das matas mágicas e trouxe o ser humano aos laboratórios. A alma da ciência, diria Eta Linnemann, é a Bíblia. E aqui nós vamos ver a própria Bíblia na pessoa de Isaías nos declarando o que Deus fez por meio de Cristo. Versos 5 a 7, vamos ler os versos 6 e 7. Diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. De novo aqui, luz para os gentios. O povo que andava na escuridão, a este povo foi que brilhou uma grande luz. E aparece Jesus nesse contexto, pregando na Galiléia dos gentios. Os evangelhos nos declaram. Olha só, Jesus é luz. O mundo está nas trevas, o mundo está na escuridão, mas Deus tem um propósito de trazer luz ao ser humano. Porque Deus deve ser glorificado, porque a honra e a glória devem ser somente a Deus, exatamente porque é só Deus quem providencia luz para o homem que está na escuridão, salvação ao homem que está perdido, e somente Deus tem poder para declarar alguém justo. Somente Deus e ninguém mais. Sabe, quando eu leio esse texto,
eu vou ver algumas coisas interessantes quando Deus diz no verso 8: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, não darei a outra, e nem minha honra às imagens de escultura. Ele está trazendo a lembrança, Israel, de que o maior perigo que o ser humano enfrenta é a idolatria. Idolatria, você sabe o que é? Idolatria é uma conjunção de duas palavras: eidos ou ídolo, e latreio, átrio. Eidos, ídolo, idolatria. Ou seja, serviço de culto a um reflexo, a uma imagem, a algo que não é nada. Latria é serviço de culto. Quando é devido a Deus, ele é correto. Ele não é perversão do culto, ele é o culto em si. O culto que nós prestamos a Deus é latria, theos latria. Cantamos a Deus, adoramos a Deus, fortalecemos a nossa fé, educando a nossa fé através daquilo que cantamos. Mantemos comunhão quando cantamos, mantemos um serviço de culto quando tocamos, quando pregamos, quando estamos com alguém, fazemos alguma coisa para Deus. É o serviço de culto. Ele é correto. Quando alguém não faz serviço de culto, está pecando, porque não está trabalhando devidamente para Deus. Mas eu não sou para trabalhar para Deus, alguém pode dizer. Então você não é um sacerdote real, porque Pedro nos diz que nós fomos chamados para ser povo santo, adquirido para Deus, sacerdotes do rei. Temos que prestar serviço de culto a Deus. Porém, muitas das vezes esse serviço de culto é desviado de Deus e colocado em outra coisa, em outro reflexo. Reflexo é uma imagem invertida. Quando nos olhamos no espelho, nós nos vemos. Nós nos vemos de forma invertida. Então, quando alguém vai idolatrar, está prestando algo, um culto, uma reverência maior, algo que não deveria receber. E Isaías, ele entendia tanto da gramática e da língua hebraica que ele era irônico. Você sabia que a Bíblia tem ironia? Você sabia que Deus é irônico? Eu vejo um profeta Elias na montanha, junto aos profetas de Baal e os outros profetas de outros deuses pagãos, debochando, dizendo assim: ei, grita um pouquinho mais alto, talvez o teu Deus esteja dormindo ou talvez está no banheiro. Imagina, isso é ironia. Ironia nos dias de hoje? Esse mundo é tão chato. Que mundo chato. Jesus volte logo, porque esse mundo está chato e cada vez mais chato. Tanto é que a Bíblia diz que os últimos dias seriam dias trabalhosos, tempos difíceis, tempos chatos, terríveis. Eu vejo um profeta Elias usando uma palavra que está no hebraico, somente ele usa, para designar aos ídolos ou deuses, que é Elohim. Ele vai dizer: olha, eu sou o Senhor, não há ninguém igual a mim. O culto devido a mim não dei aos Elohim. Sabe o que essa palavra significa? Em hebraico, ela significa Deus. Elohim é pequeno, é um diminutivo. Então ele está dizendo: não adorem aos deusezinhos. Isso é um sarcasmo. Isso é uma ironia. Ele está fazendo algo que eu lembro, hoje está em moda, né? Pegar um super-herói e colocar ele do jeito que se bem entende. Não vou entrar no mérito da questão, mas eu lembro de um filme da Marvel, em que Loki, o deus da mentira, olha só, o deus da mentira, olha a imagem invertida aí. Ele chega e o Hulk dá um pulo e chega no prédio e ele diz: pare, criatura! Porque eu sou e nem termina de falar Deus. Quando ele vai falar, eu sou um Deus, o Hulk pega ele pela perna e, como diz, sacode a roupinha dele, de um lado e do outro, afunda ele no chão. Então o Hulk deixa o Loki ali no chão, todo arrebentado,
sem conseguir respirar direito, e ainda sai ironizando, Deusinho fraco. É esse tipo de ironia que o profeta Isaías está fazendo com Israel. Os deuses das nações a quem vocês estão cultuando e deixando Deus são reflexos invertidos, distorcidos de algo que nada é. São deusezinhos fracos que não ajudarão vocês, não suprirão a falta de vocês, não estarão junto com vocês, porque não são absolutamente nada. Quando eu olho isso, esta palavra, Elohim, do qual o profeta Isaías está dizendo que são os deuses falsos, estas imagens invertidas, elas podem ser materiais e não materiais. O ser humano pode fazer ídolos materiais e ídolos não materiais. Esse é o grande perigo que nós enfrentamos. Nós talvez não venhamos a cair na idolatria grosseira de Israel, de fazer uma imagem e dizer, eis, está aqui o nosso Deus. Talvez não vamos fazer uma serpente como fez Israel no deserto e adorar essa serpente, dar um nome para ela como Neustã. Talvez não adoraremos um bezerro de ouro, como fez Israel durante o período que estava saindo do Egito. Mas talvez o nosso ídolo seja um ídolo não material, mas que proporciona um material, como um jovem rico. Ele era um idólatra, ele foi confrontado com a idolatria de não colocar Deus em primeiro lugar em sua vida. Talvez a nossa idolatria não seja tão grosseira e grotesca, mas seja uma idolatria interiorizada, uma idolatria mais amena, mas por ser amena não deixa de ser idolatria. Talvez o ídolo que me cativa não seja pregado em um poste, mas seja uma forma de banco ou saldo bancário. Talvez não seja nem mesmo algo tão grosseiro como se vê por aí nas religiões pagãs, ou essa palavra é tão fora de moda, é tão demodé. Alguém pode dizer, né? Pois bem, sendo demodé ou não me importa. O que importa é onde está o teu coração. O teu coração está em Deus acima de tudo, ou você reparte Deus com outras coisas? Olha o que Deus diz, verso 8: eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Quando fala de Senhor, ele está dizendo que ele é o dominador. Dominador não é no sentido de ser um tirano, mas é no sentido de ter a dignidade da onipotência. Ele é conhecido como o Senhor dos exércitos, o Senhor acima do tempo, né? O Deus atemporal, o Deus eterno, o Deus santo. Você sabe o que significa essa palavra, Deus santo, ou santidade divina, ou santidade em referência a Deus no Antigo Testamento? É aquele que brilha e ilumina. Deus brilha e ilumina em nossos corações. Isto é santidade referente a Deus. Talvez você tenha ouvido pregações nos quais ela é muito dura. A santidade significa separado, mas esta é uma das definições. A que eu mais prefiro é aquela em que Deus, classificado como santo, é aquele que brilha e aquele que ilumina. É isso que reflete mais a distinção de santidade referente a Deus. Sabe? Como nós encaramos os atributos de Deus, como nós cultuamos a Deus, como nós deixamos de cultuar a Deus em razão da nossa cultura, em razão do nosso trabalho, em razão da nossa família, que são as idolatrias dos dias de hoje. E muitos não param para pensar neste tipo de idolatria prática. Isso é idolatria prática, não é idolatria teórica. Eu poderia teorizar idolatria, mas eu não vou fazer isso, porque isso não te serve de nada e a mim também não. Então, quando vamos à Bíblia, nós vamos ver Deus dizendo: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, ou a outro não darei. Deus não dá a glória dele a ninguém mais.
a outro. Quem é o outro? Quem é o outro? Agora temos que responder: quem é o outro com quem eu compartilho a glória que era devida a Deus? Deus não dá. Deus não quer repartição. A glória é somente a Deus em tudo. Veja qual é o padrão exigido pela Bíblia. Veja por que os cristãos sempre foram perseguidos. Porque quando diziam: você tem que reconhecer a César como Senhor, eles diziam: não, César não é Senhor. Senhor é somente Deus e somente Cristo. Pronto, isso bastava para eles serem mortos. Olha o que Deus está dizendo: eu sou o Senhor. Reconhecer César como Senhor era o mesmo que dizer: eu reconheço César como um Deus. E era exatamente o que César queria: ser reconhecido como um Deus e prestar um culto de latria. Simplesmente isso, um serviço de culto, um sacrifíciozinho e nada mais. Só um sacrifíciozinho. E você vai receber um certificado do governo de que você está em dia com o teu sacrifício público. Isso me parece tão atual. Se não fosse a César, eu diria que é hoje. Será que nós não estamos colocando outros como Senhor? Ou ao lado do Senhor? Como senhores? Deusezinhos ao lado do Deus Todo-Poderoso? Coisa do qual Deus não se agrada? Será que nós não estamos incluídos dentro da ironia de Isaías? E ainda diz: nem a minha honra as imagens de escultura. Deus não dá. Nem o que é devido a Ele a outro, nem a honra a imagens de escultura. Deus não é fabricado. Sabe qual é a diferença do Deus bíblico? O Deus bíblico, ele pega e usa pessoas que nós não usaríamos, mas ele usa. Ele salva pessoas que nós não salvaríamos. Porque nós somos humanos demais. Nós achamos que para ser salvador tem que ser forte, tem que ser por meio da guerra. Nós temos uma ideia de mundo, de salvação, uma ideia geral muito vala comum. Vala comum é o senso comum que todo mundo pensa que é normal. Esse é o tipo de Deus que esse mundo serve. É um Deus. É poderoso, mas está longe. Eu busco quando preciso, quando não preciso eu até debocho dele. E está tudo bem. Pois bem, esse Deus Todo-Poderoso, ele é bondoso, sim, com certeza. Mas ele usa pessoas que outros não usariam, seja no âmbito secular, seja no âmbito religioso. Você sabia que um dos maiores oradores do mundo foi Horácio? Você sabia que Horácio, sendo um dos maiores oradores, ele tinha um problema de fala? Você sabia que o maior de todos os contadores de história que já existiu, chamado Homero, se você conhece Hércules, se você conhece Jasão, se você conhece muito da mitologia grega por causa de Homero, você sabia que esse homem, Homero, ele era cego? Você já ouviu falar de Platão? Você já ouviu falar da República de Platão? O homem pilar do pensamento ocidental e da filosofia. Muito pouco se fala sobre ele nas faculdades de filosofia, convenhamos. Tá? Se fala dos clássicos, mas pergunta para o professor o que é um clássico. É um livro no qual ninguém lê, somente cita. A Bíblia é um clássico para muita gente. Tem em casa, é muito importante, mas não lê. Platão é um clássico. Muita gente ouviu falar, muita gente tem em casa, muita gente estudou frases dele na escola, mas muito pouca gente lê. Você sabia que Platão era corcunda? Você já ouviu falar de Beethoven? Beethoven, um dos maiores músicos, compositores que o mundo teve o prazer de produzir. Beethoven. Sabia que Beethoven era surdo? Você já ouviu falar do profeta Jeremias?
Pois bem, o profeta Jeremias era jovem quando Deus o chamou. Mas você também deve ter ouvido falar de um homem chamado Filipe. Aquele que estava descrito no livro de Atos, no qual o Espírito falou a ele: vai, desce para o caminho de Jope e eu pedirei o que você deve fazer. E ele foi correndo. E ele encontrou um etíope da rainha de Candace, lendo um trecho do profeta Isaías. Pois bem, aquele Filipe era um idoso. Que desculpa daremos a Deus para não servi-lo com toda a nossa capacidade? Que desculpa nós daremos? Eu citei aqui pessoas que teriam todos os motivos do mundo para serem os maiores fracassados em tudo aquilo que faziam, mas foram as pessoas que mais se destacaram naquilo que faziam. E nós? Será que nós não teríamos que nos destacar no culto a Deus, na honra a Deus, na glória que devemos dar a Deus, muito mais do que qualquer outro nesse mundo, porque nós somos alvo certeiro da graça de Deus e da salvação de Deus? Não seríamos nós que teríamos que ser mais gratos? Não teria que vir de nós a maior honra que Deus deveria receber? Mas tem sido assim. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória coisa outra não darei, nem a minha honra às imagens de escultura. Depois desses versículos, dos versículos 14 e 17, Deus vai falar do propósito imbatível que Ele tem para aqueles que o servem. Alguns têm dúvida se é Deus ou se é o profeta que está falando. Eu creio que é o profeta. E ele diz: eu movo montanhas e mares para cumprir o propósito que Deus colocou na minha vida. Estou parafraseando esses versículos. Dos versículos 18 a 22, aqui nesse capítulo, o profeta Isaías vai lamentar sobre a dura cerviz de Israel. O versículo 20 vai dizer assim: Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Olha só, ver e observar coisas diferentes. Mas não as observas, ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Depois de tudo que nós vimos, ainda há um fado. Sabe o que é um fado? Existe um tipo de música em Portugal que é uma forma de música em lamentos. É uma lamentação. Músicas muito cantadas por pessoas que estão tristes, por pessoas que estão passando por momentos muito complicados. Então há um estilo musical em Portugal chamado fado, que é uma lamentação. Isto é um fado. O profeta está lamentando, ele já orou, ele já salmodiou, ele já declarou e agora ele lamenta. Ele lamenta a dura cerviz do povo de Israel. Ou seja, a ignorância obstinada do povo de Israel em não conhecer o lugar de seu Deus na vida e no culto. Deus, em sua justiça, é incomparável, em sua glória é imbatível. Uma justiça de conhecimento, ele observa e anota. Tanto é que a Bíblia diz que todas as nossas ações estão registradas. A justiça de Deus é observatória e notarial. Isso não te causa espanto? A justiça de Deus é retributiva. Cada um receberá o que merece. A justiça de Deus é uma justiça de defesa. Aqueles a quem Ele escolheu, Ele chamou, Ele justificou e Ele defendeu. A justiça de Deus é uma justiça salvífica. Aqueles a quem Ele chamou,
defendeu, ele demonstra o seu amor, dando a estas pessoas um novo coração, brilhando sobre elas e iluminando sobre elas. A santidade de Deus repousa sobre estas pessoas, abrindo-lhes os corações, fazendo com que elas possam ver o quão perversas são e reconhecer em Deus a luz que ilumina a sua vida. A santidade de Deus move o justo. Lembra do conceito de santidade? E eu vou terminar dizendo que mesmo que Isaías tenha vivido em um tempo parecido com o nosso, assim como Isaías, nós também podemos dizer, assim como Lutero, nós também podemos dizer, e como Calvino também podemos dizer, depois das trevas, luz. Porque nós não vivemos nas trevas. Já vivemos no passado, não mais hoje. Hoje vivemos na luz, porque aquele que crê em Cristo vive na luz como Ele na luz está. Nós temos um Deus que deve receber toda a honra e toda a glória, e Ele não divide com nada e com ninguém, não importa a desculpa que demos. Ele e somente Ele. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Esse é o quinto ponto e último ponto que nós tratamos nesse mês da Reforma Protestante. O último e tão importante quanto os outros dos 5 solas, porque é deste que os outros derivam. Se a glória é somente a Deus, eu vou procurar Deus somente nas Escrituras. Eu vou entender que a salvação é somente pela graça, somente através de Cristo. E somente por meio da fé. Uma coisa puxa a outra. Que Deus abençoe. Para mim é uma honra estar aqui na Igreja Presbiteriana de Quedas do Iguaçu, com o reverendo João Pepe, com sua família, com sua igreja, né? Com todos. Que Deus abençoe vocês ricamente, que Deus nos dê a todos um domingo abençoado. Chama o pastor Pepe aqui agora, e ele vai estar dando encerramento ao culto, ainda com avisos, acredito. Vou estar passando para ele. Deus abençoe. Você que esteja nos acompanhando pela live também, Deus abençoe a tua vida. Obrigado, pastor Pepe. Olha para nós, pastor, nós. Vamos estar orando? Senhor Deus e Pai, nós chegamos diante de Ti, colocamos nossa vida em Tuas mãos. Senhor Deus, sabemos que somos imperfeitos, sabemos que somos humanos e humanos até demais para entender muitos dos Teus propósitos, mas os Teus propósitos revelados foram dados a nós para que andássemos nele, e aquilo que o Senhor nos revela na Tua Palavra deve ao mesmo tempo nos preocupar e nos colocar no caminho certo, quanto também deve nos alegrar pelo tamanho do Teu amor e pela grandeza da Tua bondade e pelo quanto o Senhor nos ama, que nós não podemos mensurar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque em meio às várias observações que passamos por esse mundo, observações que nos levam a ver o quanto nós somos falhos e quanto o Senhor é bom, nós vemos que nós devemos a Ti toda a honra e toda a glória, pois Tu és digno de receber, e o Senhor não divide a honra e a glória com ninguém e com nada. Em nome de Jesus, Pai querido, a Ti toda a honra e toda a glória, e que o Senhor nos ajude. Amém. Obrigado. Obrigado, presidente Silvério, Mariane. Vamos cantar novamente a Ilha Glória. Vamos cantar novamente. Que bênção é quando nós podemos ouvir uma palavra tão abençoadora, uma pessoa de uma mente privilegiada por Deus, capacidade, formação, usada toda para proclamar a glória de Deus. Nós que somos privilegiados, pastor, de receber uma palavra tão maravilhosa no nosso coração. Amém. Cante aí conosco, você que nos ouve aí. Quem sabe você é um homem, uma mulher que já
pregada pelos apóstolos, é a mesma palavra pregada pelos pais da igreja, é a mesma palavra pregada pelos reformadores, pré-reformadores e aqueles que o seguiram. Nós não criamos e não inventamos nada, seguimos uma trilha segura, preparada pelos nossos antepassados. O Deus que servimos é o Deus que serviu os nossos antepassados, na fé e também na história. E a palavra de Deus diz no Salmo 119, verso de número 89, que assim como Deus, a palavra dele está para sempre firmada nos céus. E nós ouvimos esta palavra nesta noite que diz que a honra, o louvor dele, ele não dará a ninguém. Amém. Deus e Pai, graça nós te damos, Senhor, por podermos ouvir a voz da tua palavra, a palavra profética do Senhor, revelada a nós. E o Senhor é o Deus que se revela, que se revelou a nós, na criação de uma forma que demonstra o seu poder, a sua inteligência, a sua sabedoria, mas por meio, especialmente de teu Filho Jesus, a própria palavra encarnada, nós vemos a tua face amorosa e vemos a tua face de juízo sobre a incredulidade, mas de amor àqueles que se achegam ao Senhor por meio de teu Filho Jesus. Graças nós te damos, Pai, porque jamais poderíamos nos achegar ao Senhor se primeiramente o Senhor não tivesse aberto os nossos olhos, nos feito nascer novamente por obra do teu Espírito, e aí podemos contemplar a glória do Senhor revelada na face de teu Filho Jesus. Graças nós te damos por tua benevolência, por tua bondade, por teu amor, revelado a nós na pessoa de teu Filho Jesus Cristo. Por isso, Deus, te glorificamos, te engrandecemos, e como cantamos em uma das músicas, quando declaramos que só o Senhor é Deus, tudo aquilo que pudéssemos ofertar, dar ao Senhor, ainda seria tão pequena diante da tua majestade e da tua glória. Mas receba as nossas vidas, nós que somos alvos de teu amor, fruto de tua criação sábia, o nosso próprio ser, como um todo, como expressão de adoração e de louvor ao teu santo nome. Receba, Senhor, tudo isso por meio, por intermédio de teu Filho Jesus, por meio e por intermédio de quem nós oramos e glorificamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Que bênção, meu irmão, nós podemos aí estarmos encerrando então essa live, esse mês de comemoração da Reforma Protestante. Podemos fechar com esta palavra tão abençoada que nós recebemos por meio do pastor Jeremias, nosso pastor e amigo, convidado para estar aqui nesta noite, e trazer uma tão abençoada palavra, e juntamente com a nossa irmã Nice e sua esposa, que tanto nos abençoa. Espero que esta palavra, durante esse mês, tenha abençoado a tua vida, tenha esclarecido a sua mente, do que o que fazemos é pregar o que o Evangelho nos diz, o que as Sagradas Escrituras nos diz. Quero orar por ti e por tua família. E se Deus despertou no seu coração esta fé salvadora em Jesus, procura uma igreja aí próximo da tua casa. Se tiver uma igreja presbiteriana, vai nela, assiste o culto lá, se apresente ao pastor, mas procure, não tendo ela, vai a uma igreja genuinamente evangélica, cristã, próximo à sua casa, que se identifica dizendo: olha, eu ouvi a palavra de Deus e quero servir a esse Deus da palavra. Faça isso e Deus será glorificado, porque Ele é dono de tua vida, dono de tudo que tu tem. Quero orar por ti e por tua família. Pai, em nome de Jesus, graça nós te damos, porque firmamos esse propósito diante do Senhor, sempre contando com a tua graça e a tua benevolência. E podemos hoje finalizar em rememorar ao longo dos cultos, durante este mês, dos pilares que recebemos de nossos pais da fé, que foram homens simples, comuns, pecadores, mas que tomaram a tua palavra e os princípios dela estabelecidos e firmaram no coração da tua igreja ao longo da história. Verdadeiramente eles foram instrumentos do Senhor para a proclamação da tua palavra. Ajude-nos, Senhor, que nós em nossos tempos, no tempo em que nós vivemos, reafirmemos e pregamos esta gloriosa palavra, a própria revelação do Senhor, para que possamos também marcar esta geração e que se levante uma outra geração após nós, que pregue a tua palavra, que ame ao Senhor, que se rende ao Senhor por meio de teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, glorificado seja o teu santo nome. E todas essas vidas que ouviram a pregação da tua palavra ao longo desses dias e sempre,
Abençoe o coração dele e dela. Faça nascer a chama da fé nesses corações por meio da regeneração e obra do teu Espírito. Lhes dê graça, Pai. Abençoe essas famílias. Abençoe aqueles que têm sido bombardeados pelos dardos inflamados do maligno por meio da pregação do nosso profeta. Abre a mente deles, Senhor. Aqueles que estão confusos, convence-os por meio do teu Espírito, porque não somos nós que convencemos, mas é o teu Espírito, conforme nos diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio para convencer o mundo do pecado e do juízo. Oh Deus, age nesses corações e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família durante essa semana. Se Deus nos permitir, no próximo domingo estaremos aqui para mais uma proclamação da palavra de Deus. Deus te abençoe.